Eu morava na fazenda e estudava na cidade e ficava bem longe da escola da minha casa. Mas eu sempre fui no ônibus que me pegava na porta de casa e depois me deixava. E eu até achava bom, porque o trajeto da minha casa até chegar na escola levava cerca de quase 2 horas. E era o tempo que eu tinha para poder ficar livre, conversar com as minhas amigas o assunto que eu quisesse, porque na fazenda eu era muito sozinha. E eu sempre fui no ônibus desde que eu tava na sexta série, nisso eu já tava no 9º ano. E tinha um menino na nossa turma que ele sempre foi e voltou nesse ônibus também. Sabe aquele, eu acho que toda turma tem aquele engraçadinho que fica de zoação com os outros, que não leva nada a sério, que é zoeira mesmo. Então, ele era, sabe? Tanto que as meninas nem gostavam de ser amiga dele, porque ele fazia piada com tudo e com todos. Mas quando começou o 9º ano, ele tava diferente, ele tinha amadurecido, ele tava mais comportado, ele tava até mais bonito, com um ar mais de rapaz. E eu fui a primeira a notar. E nisso eu comecei a me sentir atraída por ele. Eu ficava assim, nossa, ele mudou demais, ele não é aquele bobão que ele era. E eu comecei a cada vez ficar mais atraída. E eu caí na bobeira de contar para minhas amigas que ele tinha mudado muito, que eu tava me sentindo atraída por ele. E as minhas amigas caíram matando em cima de mim quando eu falei isso, mas fizeram tanta chacota com a minha cara, falando assim que eu era louca, que se eu tinha esquecido que ele era o encapetado da turma. E eu tentei falar pra elas que ele não era mais aquele do 6º ano, mas elas nem me deram tempo, sabe? Eu fiquei tão sem graça que eu acabei deixando aquele assunto de lado. E aí, quando passou vários dias depois disso, eu ainda tava com aquele sentimento dentro de mim, e até maior, e ela apareceu com uma namorada. Era uma menina do 1º ano que também vinha nesse ônibus com a gente, e eu nunca nem tinha trocado um oi com ela, porque ela era mais velha, né, e ele se achava assim que a gente era pirralho. Não sei nem como que ela tava namorando com ele, que era mais novo que ela. E aí, quando eu vi que ele tava namorando, eu fiquei tão chateada que eu falei assim, nem... Por causa das meninas, por causa de eu dar ouvido pra chacota delas, eu perdi a oportunidade de tentar com ele, de falar o que eu tava sentindo, e às vezes até dar certo, né? E agora é tarde, porque ele tá namorando, e eu fiquei muito chateada mesmo. E sem querer, eu acabei me afastando delas. E aí elas perceberam, né? E uma delas veio falar comigo, perguntando o que tinha acontecido, que eu tava com raiva, que eu não tava falando com elas. E eu fui abrir o jogo mesmo, que eu tava muito chateada de não ter chegado no menino por culpa delas. E agora ele tava namorando e realmente eu tava gostando dele. E aí ela ficou muito sem graça, ela falou assim que não sabia que eu tava falando sério, que elas ficou zoando daquele jeito porque achou que eu tava brincando, que era alguma coisa sem sentido, que se elas soubessem que fosse sério, elas não tinham feito aquilo comigo. E acabou que a gente conversou, se entendeu, ficou tudo bem, até porque a gente era amiga há anos. E aí nisso, foi passando os dias e eu continuava falando pra elas que eu ainda tava gostando dele. Eu tava até pensando em trocar de turma, talvez até de escola, pra ver se eu parava de gostar dele, porque ele tinha namorada, né? Então não tinha um pingo de chance de acontecer. E as minhas amigas teve a brilhante ideia, quando eu falei aquilo pra elas, de contar pro menino que eu gostava dele. Olha só a merda que elas fizeram. E é claro que eu não sabia, porque senão nunca que eu tinha aceitado elas fazer uma coisa daquela. E eu nem fiquei sabendo. E aí um dia eu tô lá na escola, de boa, deu um intervalo, a namorada do menino, que nunca tinha falado nada comigo, mandou uma amiga dela falar pra mim que queria conversar comigo na saída. E eu fiquei assim, ué, o que será que essa menina quer falar comigo, né? Falei, tá bom, então. Só que na saída eu acabei esquecendo, tocou o sinal, o ônibus chegou, eu entrei pro ônibus, fui pro fundão, fiquei de pé lá, porque eu não gostava nem de sentar, de tanto que a gente fazia bagunça dentro do ônibus, e vida que segue, né? E quando todo mundo já tinha entrado e o ônibus já tava no caminho, ela veio até no fundão falar comigo. E quando eu vi ela vindo assim pro meu rumo, já com um ar de brava, ela tava com a cara que não tava gostando nada do que tava acontecendo, eu já fiquei assim, né? Eu já tava meio sem entender nada com nada. E ela chegou e falou assim pra mim, pra mandar recado pro namorado dos outros, você é corajosa, mas pra vir conversar comigo, você não tem coragem? E eu falei, como assim? O que você tá falando? Não tô entendendo nada. E quando eu falei isso, ela me deu um empurrão, que eu caí sentada no banco, e ela falou assim, não se faz de sonsa, não. Você sabe o que eu tô falando, sua talarica? Pergunta pras suas amiguinhas. Quando ela falou assim, a turma inteira do ônibus começou a gritar, colocando fogo, porque sabe como que é estudante, né? Adora ver um barraco. E aí eu sentei e fiquei com a cabeça baixa, sem graça, sem falar nada. E nisso, nessa situação toda, o namorado dela, então, digníssimo que eu
era apaixonada, ficou só olhando. Ele não falou nada, nem pra me defender, nem contra mim, nada. Ele ficou ali olhando, ela saiu, foi sentar, ele foi atrás. Mas, enfim, aí eu tava sentada com a cabeça baixa, com vergonha, e as minhas amigas resolveu me contar que resolveram falar pra ele, porque achou que eu pudesse ter uma chance, porque, segundo elas tinham a impressão que ele gostava de mim, não sei o que tem, e talvez pudesse rolar. E eu fiquei com tanta raiva delas, porque, tipo, tinha acabado de perdoar uma bobagem que elas tinham feito, e elas fez outra sem me consultar, sem falar nada. E eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim pra elas, não, cala a boca. Cala a boca, me deixa em paz, senta lá no lugar de vocês, vai cuidar da vida de vocês, deixa a mim em paz. E aí eu fui embora e quando eu cheguei em casa eu tava com tanta raiva que eu não conseguia chorar. Eu tava com vontade de chorar, mas a raiva era maior, porque eu pensei, gente, as meninas acabou de pisar na bola, a gente acabou de ficar bem, elas vai lá e faz outra burrada. E dentro daquela confusão toda, eu fui a maior vítima. Eu fui vítima das minhas amigas que fez burrada 2 vezes. Eu fui vítima da namorada do menino, que mesmo estando na razão dela, ela nem me deixou explicar que eu realmente não sabia o que estava acontecendo. E eu ainda fiquei morrendo de raiva dele, porque mesmo sabendo que era ela que era namorada dele e não eu acho que ele não precisava ter contado pra ela, que as minhas amigas tinham falado. Ele poderia simplesmente ter falado pra elas que não tinha interesse, que tinha namorada. Mas no fundo, eu acho que ele quis se mostrar pra turma que ele era o gostosão, que tinha 2 meninas gostando dele, mas eu sei que aquilo foi uma experiência horrível que eu passei na vida e eu demorei muito tempo pra poder superar aquela humilhação que eu passei. E essa história não é minha, foi apenas a interpretação de uma das histórias que eu recebi lá no meu Instagram, que vai estar passando na sua telinha, vai estar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que esse canal é um canal de interpretação, então as histórias aqui podem ser reais, baseadas em fatos reais ou mesmo fictícias, tá bom? Logo, logo eu vou estar falando o e-mail aqui pra vocês voltarem a me enviar as histórias. E eu espero muito que tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha que é muito importante pro YouTube estar divulgando cada vez mais aí os nossos vídeos, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar você será notificado. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos. Tchau!